E aí a gente vai para o estudo de pesquisa quantitativa, ou seja, quando a gente tem dados numéricos, a gente pode medir fenômeno, identificar padrão, testar hipóteses, realizar análises estatísticas e inferências estatísticas. Então, as principais características. A primeira, a gente tem dados numéricos, isso é muito importante, pessoal. Por que que eu fico frisando o tempo todo, dados numéricos? Porque eles podem ser primários, secundários. Primários, quando a gente vai na nossa amostra e vai coletar essas informações. Secundários, quando eu vou utilizar dados já fornecidos por instituto, por outras pesquisas. Então, esses dados, eles têm que ser organizados e precisos. Nessa pesquisa qualitativa, a gente tem que colocar também de forma sistemática para garantir a validade, confiabilidade, a precisão. Então, a gente também deve definir logo de cara como é que vai ser essa amostra, qual é a população, qual é o erro e qual é a margem de precisão que eu vou utilizar para coletar essas informações. O livro de Hare que eu passei para vocês, ele fala que para cada questão tem que ter entre 9 a 12 questionários, ou seja, elementos de análise. Então, quanto maior o número de questões que você vai utilizar no instrumento de coleta de dados, maior vai ser a necessidade de você aplicar a pesquisa de forma a ter maior volume de dados. Então, os principais instrumentos de coleta de pesquisa, quando a gente está na pesquisa quanti, questionário totalmente estruturado, para a gente coletar opinião, percepção, comportamento, que algumas características da população e da amostra, o que a gente utiliza mais como questionário. O Google Forms, o SurveyMonkey. E aí a gente precisa também colocar nesse questionário quais são as escalas psicométricas, satisfação, escala de confiança, escala de metacognição, para medir os construtos latentes. Eu vou fazer um inventário, que é outro tipo também de instrumento de coleta. Então, no inventário, eu tenho que colocar quais são as características que eu vou analisar, como tem o inventário de personalidade, que tem 16 questões, o inventário de análise de competências em recursos humanos. Tem alguns testes que já são padronizados, e aí eu vou medir desempenho, teste cognitivo, teste de prova de aprendizagem, teste de medida de consumo, checklist, que eu vou colocar a ocorrência, verificar a ocorrência desses eventos. Se eu estou utilizando inspeção, protocolo, fazendo auditoria, eu tenho que verificar ou não essa ocorrência. Os experimentos, que aí eu vou fazer para medir efeito de intervenção, por exemplo, eu quero fazer uma avaliação de vocês antes desse curso, depois desse curso. Teve uma agregação de conhecimento em relação à pesquisa, e aí eu faço um experimento com a mesma população no começo e no final do curso, para ver a intervenção desse efeito desse estudo. E por último, a gente também pode ter a ficha de observação estruturada. Eu vou registrar os comportamentos e aí eu vou identificar por meio de frequência como é que está a ocorrência deles. Então, para a gente fazer essa organização do estudo quantitativo, eu tenho que colocar, primeiro, a apresentação no protocolo que eu estiver fazendo a coleta dessas informações. O protocolo de termo de compromisso de livre esclarecimento, que é quando a pessoa se prontifica a fazer o seu questionário. Algumas perguntas filtro para analisar se aquela pessoa realmente está respondendo de uma forma correta. Questões gerais, questões específicas, ver quais são as escalas psicométricas que vocês vão utilizar e quais são os dados sociodemográficos que eu preciso para contextualizar a minha pesquisa. O que é que significa isso? É o nível de renda, qual é o gênero, se está naquela empresa há quanto tempo, se tem filho, se está solteiro, se está casado, então são os dados sociodemográficos. Na pesquisa Quanti, se o questionário não tiver validado, eu posso fazer um pré-teste, que a gente chama de piloto, onde eu vou ajustar algumas
frases que estão confusas, com duplo significado, testar o tempo de resposta, avaliar realmente a consistência daquele instrumento. Mas toda a quantidade de questionário que eu aplicar ou os participantes que estiverem sendo analisados no teste piloto, eu não posso replicar o questionário quando a gente passar do teste piloto e realmente aplicar o questionário de uma forma completa. Então, muito cuidado com quem vocês escolhem para o teste piloto, porque eles vão ter as respostas somente para identificar se o seu construto em relação a seu instrumento de pesquisa realmente está correto. Fiz o questionário, analisei se ele realmente é bom para ser aplicado. Ou seja, como eu vou organizar a validação desse instrumento? Eu posso observar em evidências ou com teste realmente de confiabilidade. Analisar evidências. Depois de aplicar, eu perguntei para aquele participante o que é que ele achou do questionário, o que é que ele achou, se foi lento, se foi um questionário fácil de ser entendido, se as perguntas foram todas entendidas, qual foi a pergunta que deixou ele com mais dúvida. E aí é evidência. Se eu quiser analisar a confiabilidade, eu tenho que observar dois indicadores. O coeficiente de validade de conteúdo e o índice de validade de conteúdo. Na avaliação que a gente vai fazer em relação a esse construto, eu posso utilizar análise fatorial exploratória ou confirmatória. Se eu quero analisar se os construtos estão correlacionados, aí eu vou utilizar a validade convergente. O que é que significa isso? A variância média e as cargas fatoriais. Se eu quero verificar se os construtos realmente medem conceitos distintos, aí eu tenho uma dimensão em primeira, segunda, terceira. Eu quero ver se o meu questionário e as pessoas realmente respondem para cada dimensão, conceitos distintos. E aí eu vou utilizar a validade discriminante, que é Fornell-Larker, ou HTMT. E aí eu volto para a confiabilidade. Quais são os mais utilizados? O alfa de Combast 0,7 para cima está bom. A confiabilidade composta também 0,7 para cima está bom. E aí eu aplico o questionário. Ah, Tassiana, eu vou fazer teste de hipótese. Como é que a gente faz? Primeiro eu defino qual é a minha base amostral, organizo o meu referencial para observar a hipótese com base em evidências teóricas, e aí sim eu vejo qual vai ser a estrutura de um teste de hipótese. Geralmente, teste de hipótese envolve duas, que é a hipótese nula, que apresenta a ausência do efeito, a diferença ou a não relação desse construto, e a hipótese alternativa, onde a gente faz o referencial e termina nela. A hipótese alternativa representa a existência do efeito, a diferença ou realmente a relação. Então, eu quero observar o uso da inteligência artificial se melhora a qualidade de decisão dos microempreendedores. A minha hipótese nula é que ela não influencia, a IA não tem influência com a qualidade da tomada de decisão, e a hipótese que realmente quero testar, que é a hipótese alternativa, a IA influencia a qualidade da tomada de decisão daquele gestor. Se a regra de decisão, que é o número, o nível de significância, ou alfa, for 0,5 menor ou igual a 0,5, a gente vai rejeitar a hipótese nula, ou seja, estatisticamente tem significância apoiar a hipótese alternativa. Ou seja, a gente tem evidências suficientes para apoiar a hipótese alternativa, que é a hipótese que eu realmente queria testar no meu modelo. E aí eu consegui encontrar. Tem outros testes de hipótese? Tem vários. Então, eu tenho que observar o que eu estou querendo medir.
Se eu quero comparar duas médias e se elas são independentes, o teste T, amostra independente. Quero comparar o antes e o depois, teste T pareado. Quero comparar 3 ou mais grupos, que é o que a gente mais faz em administração. Vou utilizar a nova. Quero comparar proporções, aí eu vou utilizar o teste Q quadrado. Quero fazer a verificação entre as variáveis, se elas são associadas ou não. Também é muito utilizado em administração. Coeficiente de Spearman e de Pearson. Predizer uma variável com relação à outra. Vou utilizar a regressão linear. Se ela tiver esse comportamento de discriminação de uma em favor da outra. Quero predizer alguma variável. Geralmente a gente vai para regressão multilinear, regressão logística. Eu quero testar as relações entre os construtos. Aí a gente vai para a modelagem de equações estruturais. E aí a gente vai vendo melhor essa questão de pesquisa quanti em outros momentos, viu, pessoal?